de você preservar uma vida com o Espírito Santo ativa, acesa, assim como a tua saúde. Quando você cuida, você está bem, você se preserva bem. Sua vida financeira, você cuida, você preserva ela bem. Sua família, você cuida, você preserva a sua família bem. Assim é a nossa salvação, assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos preservar a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas, e a Bíblia, ela dá um destaque. A Bíblia, queridos irmãos, ela mostra a diferença entre aqueles que preservam a vida espiritual acesa, como aqueles que às vezes têm uma aparência, mas que não estão se importando, que acha que não vai ter problema ficar sem ler a Bíblia, ou sem orar, sem jejuar, mas que por fim acaba tendo consequência. Tudo tem uma consequência. Então eu quero mostrar para vocês hoje, queridos, sobre essa diferença. Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com quem, gente? Ou seja, essa parábola é Jesus mostrando, nós que estamos indo se encontrar com quem? Com quem que você está indo se encontrar? Você está preparado para encontrar com o noivo? Quem está preparado para encontrar com o noivo? Diga glória a Deus. Oh glória. Só que tem um detalhe, para você se encontrar com o noivo Jesus, a sua lâmpada tem que estar como? Ih rapaz, agora pegou no pé, hein? Para a gente se encontrar com o noivo Jesus, a nossa lâmpada tem que estar o quê? E agora eu quero te perguntar, como é que mantém a lâmpada acesa? É só apertar o botãozinho lá? Clique. Não, meu filho, para manter a lâmpada acesa, gente, é isso daqui que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Hoje você está aqui na casa de quem? Hoje você está derramando mais azeite dentro da sua lâmpada, e assim mantendo aceso a chama do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando você chega lá na tua casa, pega a tua Bíblia, e você vai ler a tua Bíblia, você está colocando mais azeite, para você preservar a lâmpada acesa. Quando você tira algum dia ou outro, para você fazer um jejum, para você, sabe, estar orando, você está colocando azeite na sua lâmpada, para manter a sua lâmpada acesa. Diga glória a Deus. Então nós temos que entender isso. Olha o versículo de número 2, 5 dentre elas eram o que, igreja? Nécias, sem juízo, sem sabedoria, e 5 prudentes. Posso fazer uma pergunta? Você vai ser sincero? Qual das 5 você é? Você é as 5 prudente ou você é as 5 nécia? Ih rapaz, e agora, hein? Você não sabe não, Iraci? Eu também sei não. Eu vou dar nota 10 para o Iraci ali. Não, porque assim, às vezes quando a gente pergunta, você já perguntou para uma pessoa assim, ó, você já perguntou para uma pessoa assim, rapaz, você está meio gordo, hein? Você está meio fortinho. O que a pessoa fala? Eu? Ah, mas rapaz, mas eu estou magrinho. Você já perguntou para uma pessoa assim, rapaz, você está ficando careca, né? Eu? Eu não. Sabe, esses dias minha esposa falou assim, rapaz, você ronca, é? Eu falei, eu nunca ronquei na vida, eu nunca ouvi eu roncar. Estou brincando. Mas quer dizer, às vezes a pessoa fala, o outro é difícil fazer o quê? Admitir. Você sabia? É difícil a gente admitir, gente.
Quando alguém chega, rapaz, você não está orando. Ah, mas eu oro todo dia. É difícil às vezes a gente admitir aquilo dali. Não, mas você não está lendo a Bíblia, você não está jejuando. Rapaz, mas eu fui na igreja mês passado, semana passada. Às vezes é difícil a gente admitir as falhas que nós temos. Então, quando a Bíblia fala sobre 5 prudentes e 5 nécias, a Bíblia está querendo chamar a nossa atenção em qual ponto? Não é o que nós somos, é o que nós precisamos ser. Diga glória a Deus. Não é aquilo que você é hoje, é aquilo que você precisa se tornar. Porque perante Deus, queridos, nós não estamos perfeitos, nós não somos perfeitos. Mas é a gente mirar, ó, eu quero ser uma virgem prudente. Diga glória a Deus. Eu quero ser aquele que vai entrar onde? Eu quero ser aquele que vai ter Jesus no coração. E um detalhe, gente, você vive no paraíso ou você vive num mundo difícil? Gente, nós estamos no paraíso ou nós estamos no mundo difícil? O mundo que nós vivemos é um mundo de guerras. A pessoa que não procura ser essa virgem prudente, pessoa de oração, pessoa firme com Deus, propósito, compromisso, a pessoa não consegue resistir, porque é muito ataque do inimigo, sabe? São tribulações, são perseguições, são tentações, sabe? São armadilhas. Nós vivemos num mundo, gente, que só vai ficar com Jesus aqueles que se apegar em oração. Diga glória a Deus. Só vai permanecer com Jesus aqueles que falar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou ficar firme com Deus. Só vai permanecer com Jesus, queridos, aquele que focar em fazer a mais. Então, quando a Bíblia fala, tem a virgem prudente e tem a virgem nécia, a Bíblia está falando assim, ó, se for fazer uma análise, talvez ninguém passaria, mas foca em ser o prudente, foca em estar orando mais, foca em estar jejuando, lendo a Bíblia, faz o que os outros não estão fazendo. Às vezes as pessoas até acham, pô, mas é fanatismo. As pessoas falam assim, você vai na igreja toda semana, não é demais não? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer a mais do que os outros, se a gente quer entrar no céu, se a gente quer a presença de Deus na nossa vida. Vamos continuar aqui, ó, versículo de número 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram o que, gente? O azeite. Olha só, gente, uma lâmpada funciona sem azeite? O azeite, queridos irmãos, ela era assim, ó, além dela estar com a lâmpada, numa mão ela carregava, deixa eu pegar, eu peguei uma lâmpada aqui para dar um exemplo, literalmente, ó. Em uma mão ela estava com a lâmpada, literalmente. Só que só a lâmpada não resolvia, claro, era a lâmpada de barro e tal. Além da lâmpada, ela tinha que levar também o quê? Ela tinha que levar um azeite. Ou seja, o que significa isso? Significa a pessoa ter que fazer algo a mais. Significa a pessoa ter que fazer um esforço a mais. Ou seja, isso dava meio a entender assim, é como que a pessoa, ela vai na igreja, ela está com uma lâmpada, ela vai na igreja, ela acredita em Deus, ela é uma lâmpada, porém, está faltando o compromisso de colocar o azeite. Não precisa se batizar não precisa ler a Bíblia não precisa orar, não precisa jejuar. Às vezes a pessoa está na igreja, mas está faltando o compromisso. A pessoa, ela está com a lâmpada, mas está faltando ela levar também um azeite. E tem um problema muito grave,
que quando a pessoa não ora, às vezes na hora parece que não teve problema nenhum. A pessoa não leu a Bíblia, parece que não deu problema nenhum, mas aquilo vai acumulando, aquilo vai acarretando em alguma coisa. Quando aparece o problema, Jesus disse assim, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, aí às vezes a casa não está firme na rocha. É igual a questão de doce. A pessoa comeu um pudim, a pessoa vai ficar com diabetes? Se a pessoa comer um churrasco, ela vai ficar com colesterol, problema lá de colesterol? Mas se ela fazer todo dia, chega uma altura que aquilo dali pode causar o problema. É uma constância. Então, gente, quando a pessoa não está lendo a Bíblia, quando a pessoa não está tendo um compromisso de oração, a pessoa não está vendo, mas a reserva dela está vazia. Se aparecer um problema, aquilo dali pode, acabar prejudicando a vida dela. Se Jesus voltar hoje, a pessoa pode, às vezes não está do jeito que ela deveria estar, porque ela não está tendo compromisso de colocar o azeite. Ela está tendo a lâmpada, mas ela não está tendo o azeite. Ou seja, Jesus diz para a gente assim, não é só você conhecer a Deus, ou não é só você acreditar em Deus, ou não é só você dizer, eu sou de Deus, mas é você fazer o que você precisa fazer, é você fazer o que uma prudente faria, é você focar, como que os servos de Deus faziam no passado, o que os homens de Deus faziam, olha na Bíblia, então ali você aprende o que eu preciso fazer, para mim poder ter o azeite do Espírito Santo na minha vida. Versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também o que, gente? Levaram azeite aonde? Nas vasilhas, era 2 trabalhos, além da lâmpada, elas também estavam com mais o que? Uma vasilha de azeite, uma mão levava a lâmpada, outra mão a vasilha de azeite, ou seja, aqui simboliza as pessoas que pagam o preço, porque as virgens, gente, para o noivo chegar, o noivo às vezes demorava, então as virgens tinham que estar com azeite preparado, elas tinham que esperar o tempo que ele fosse, se fosse virar a noite, elas iam ter que virar a noite esperando ele, significa dizer assim, compromisso, elas iam ter que pagar o preço, ia estar preparada para suportar aquele tempo que ia demorar. Então, esse versículo, ele mostra a diferença daqueles que estão, eu estou preparado espiritualmente, se vier um esfriamento no mundo, no Brasil, se vier uma perseguição, se começar a levantar uma perseguição contra as igrejas, eu estou preparado para mim não largar Jesus. Se acontecer um problema na minha família, eu estou preparado para não largar Jesus. Se acontecer um problema na minha saúde, minha vida financeira, eu estou preparado. Por que eu estou preparado? Porque eu estou jejuando. Gente, o jejum é uma das ferramentas mais poderosas de salvação, porque a gente acaba dependendo muito da família, a gente depende muito do dinheiro, se apega muito a doce, prazeres da terra. O jejum faz a gente desconectar de tudo, e a gente depender somente de quem? O jejum, ele consegue tirar dependência às vezes do açúcar, café, de coisas desse tipo. O jejum, ele consegue trabalhar, gente, em todas as áreas, aspectos. A pessoa que era muito dependente de celular, hoje em dia com o celular, tem muita gente que não consegue largar o celular, aí a pessoa faz um jejum, a pessoa consegue vencer aquilo, consegue vencer vícios, consegue vencer fraquezas. O jejum, ele traz uma conexão espiritual na vida da pessoa. Isso é você falar assim,
eu quero ser uma virgem prudente. Ou seja, eu quero estar com azeite na vasilha, para quando passar a luta, o problema, o meu azeite não vai acabar. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Uma pergunta. As 10 virgens, as nécias e as prudentes, quando elas saíram, as lâmpadas estavam acesas ou estavam apagadas? Quando as 10 virgens saíram, elas estavam com as lâmpadas acesas ou apagadas? O que você acha? As 10 saíram com as lâmpadas acesas. Elas tinham que sair com a lâmpada acesa, é a cultura judaica lá, no passado. As 10 saíram com as lâmpadas acesas. Ou seja, parecia que as 10 iriam entrar no reino de Deus. Parecia que tudo era igual. Mas tinha diferença na vida de umas. Você tem que ter essa diferença, gente. Todo mundo, quando você olha na igreja, parece que todo mundo é igual. Está todo mundo na igreja. Mas a diferença é a sua intimidade com quem? Ninguém está vendo você lá no teu quarto, ó. Ninguém está vendo você lá de madrugada, ó. Eu acho interessante, tem dia que eu vou orar de madrugada, você não escuta às vezes nem um carro passando, porque é o horário que está todo mundo dormindo, está todo mundo, sabe, descansando, mas tem alguém que está nos vendo, tem alguém que está vendo você orando de madrugada. Diga glória a Deus. Às vezes, sabe, você está lá com a Bíblia, ninguém está vendo você ler a Bíblia, mas quem que está vendo, gente? Deus está vendo você ler a Bíblia. Deus está vendo você jejuando. Às vezes ninguém sabe que você está jejuando, mas Deus está vendo que você está jejuando. Deus está vendo que você está procurando ser uma virgem prudente, ou seja, você está demonstrando interesse. Você está falando: Senhor, eu quero ir morar com o Senhor, e por isso hoje eu estou pagando o preço. Eu quero ir morar com o Senhor, e por isso hoje eu estou aqui de todo o coração. Diga glória a Deus. Versículo 5. Olha lá, gente, quem se preparou, quem não se preparou. Olha o versículo 5, aconteceu o quê? Tardando quem? Ih, rapaz, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse tardando o noivo significa dizer o seguinte, ó, os problemas apareceram, os esfriamentos do mundo, o que prova, é a prova entre a virgem prudente e a virgem nécia, é a prova para ver quem vai continuar com Deus nessa terra e quem vai ceder ao pecado. As provações vão vir, gente, não tem como a gente escapar, só que a Bíblia fala que o crente de ouro, quanto mais provação, mais precioso ele fica. Diga glória a Deus. Ou seja, o crente que está ali, ó, firme, cada dia, eu quero mais de Deus, eu vou fazer um propósito de oração, eu vou estar na igreja, eu vou estar na Bíblia, no jejum, eu vou estar ali servindo as pessoas, eu vou estar ajudando o próximo, perdoando, cuidando da família, eu vou estar fazendo as coisas certas. Meu filho, quanto mais luta tiver nesse mundo, mais aprovado ele vai ser. Então o versículo 5 é as provas. Vamos lá, versículo 6, mas à meia-noite, qual horário? Qual horário da oração, da busca? À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão, olha o esfriamento, olha o esfriamento, gente, as nossas lâmpadas estão se apagando. Não orou, não jejuou, quando era para, a pessoa passou a vida dela só trabalhando, passou a vida dela cuidando da família, mas não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para ler a Bíblia. Enquanto tem gente que lê a Bíblia
lê a Bíblia inteira 3 vezes no ano, a pessoa às vezes não está lendo um versículo por dia. Enquanto tem gente que está orando, tem gente que não quer saber de oração. Enquanto tem gente que está jejuando, tem gente que nem se preocupa com jejum. Aí o que acontece, gente? Quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, quando chegam os problemas, se esfria. Gente, isso é uma simples matemática. Isso é uma simples matemática espiritual. Você e eu não somos de ferro. Nós precisamos buscar estar forte. Diga a glória a Deus. Olha só, versículo de número 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas com ele para as bodas, e entraram, vou ler o 10 novamente. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, fizeram o que, gente? Entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Diga glória a Deus. Ou seja, aquelas que preservaram a sua comunhão, aquelas que preservaram a sua vida de oração, quando demorou o noivo chegar, não deu problema para elas, elas tinham azeite, elas se prepararam, elas estavam fortes, jejuando, Bíblia, oração, servindo a Deus, sabe, perdoando, ajudando o próximo, caráter, fazendo a sua parte com Deus, elas estavam bem. Então quando o noivo chegou, elas entraram, e aquelas que não se prepararam, foram atingidas. Para a gente finalizar, versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Por que elas chegaram depois, gente? É gente que só vai acordar quando for tarde demais. Queridos, nós temos que despertar hoje. É hoje que eu tenho que ler a Bíblia. Quando que eu tenho que jejuar? É hoje. Quando que eu tenho que estar em oração? É hoje. É hoje que eu tenho que ir na igreja. É hoje que eu tenho que me batizar, quem não é batizado ainda. É hoje que eu tenho que perdoar o meu irmão. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, vigia para que a sua vida, ela esteja procurando evoluir, melhorar. Nós temos que crescer com Deus, gente. Com Deus você tem que crescer, eu estava lendo um capítulo por dia, agora eu vou ler 2 capítulos. Eu estava orando 5 minutos por dia, agora eu vou orar 10 minutos. Eu particularmente, eu procuro estar orando meia hora de manhã e meia hora à noite, todo dia, boto no relógio, para mim não perder o ritmo. Esse ano eu já li a Bíblia uma vez, gente. Esse ano comecei a ler a Bíblia em janeiro, terminei de ler esses dias, e você acha que agora eu tirei férias? Deus, eu já li a Bíblia, agora eu vou tirar férias de ler a Bíblia. Tem gente que tirou férias de ler a Bíblia. Não, meu filho, falei com Deus: Senhor, eu vou continuar lendo, se Deus quiser até o final do ano eu vou ler a Bíblia de novo, inteira. Mas para você, queridos, vê um tanto que você, uns 3 capítulos para você ler, sabe, caráter, orar de madrugada, tira algum dia para você jejuar, porque isso se refere ao seu lado espiritual. A tua saúde hoje está bem, sua vida financeira hoje está bem, sua família está uma bênção, e você também tem que cuidar da sua vida espiritual, amém?